de cada deserto, existe uma terra prometida. Diga glória a Deus. Por trás de cada luta, querido, você está passando uma luta na sua família, você está passando uma luta na sua vida financeira, uma luta na sua saúde, sabe, as coisas tentam te desanimar, mas você deve lembrar, queridos, que você serve um Deus, que Ele está junto com você nessa luta, que maior é o Deus que você serve, e logo, logo essa angústia, essa tristeza vai cair por terra, e a vitória do Senhor vai chegar na sua vida. Diga glória a Deus. Você pode ser boca de Deus para a pessoa que está aí do seu lado. Fala para o irmão assim: não desista. Amém? Quem está em casa, não desista. Por que não desista? Porque eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, queridos, quando está tudo dando errado. Eu sei que não é fácil quando você recebe às vezes diagnósticos, lutas e batalhas, mas Deus vai honrar a sua fé. Amém? Eu quero mostrar para vocês, por meio da história de Davi, que por trás desse deserto existe uma terra prometida, mas tem um pequeno detalhe: você precisa vencer esse deserto. Você não pode, sabe, desistir agora. Vamos ler em 1 Samuel capítulo 20, versículo de número 34. 1 Samuel capítulo 20, versículo 34. Por isso, Jonatas, com muita raiva, se levantou da mesa, e neste segundo dia da festa da lua nova, não comeu pão, pois ficou muito sentido. Por causa de quem, gente? Por causa de Davi, a quem seu pai havia insultado. Diga misericórdia. Gente, posso fazer uma pergunta para vocês? Davi foi um homem abençoado, sim ou não? Davi foi um homem extraordinariamente abençoado, mas antes de chegar às bênçãos que nós conhecemos, olha o deserto que ele passou, gente. Ele teve que fugir. Eu não sei se você já foi perseguido. Você já foi perseguido alguma vez? Assim, um vizinho ficou te perseguindo, um colega de trabalho, ele ficou lá falando fofoca de você. Já aconteceu alguma vez isso com você? É uma coisa boa ou ruim, gente? Eu acho que todo mundo já foi perseguido assim, não é verdade? Que coisa difícil, chata. Você sabe quanto tempo Davi foi perseguido? Anos. Os cálculos, a Bíblia não relata números, mas Davi foi perseguido quase uma década, aproximadamente. Foram anos, desde quando ele era adolescente, o rei começou a perseguir, e aquele Davizinho que vencia o gigante, aquele Davi que enfrentava o leão, agora ele estava tendo que fugir. E um detalhe, além de Davi ter que fugir, gente, o Davi, ele nasceu numa família que ele tinha 7 irmãos e 2 irmãs. Sempre Davi estava ali com seus irmãos. Quando ele virou soldado, comandante, ele estava no meio dos seus soldados. Mas agora Davi estava fugindo, era só ele quem? Você já teve que ficar sozinho, porque a sua família não podia te ajudar? Você já teve assim que enfrentar momentos que é só você e Deus? Ou seja, gente, é os momentos que a gente passa de deserto na nossa vida, mas que nós não podemos desistir. Diga glória a Deus. Então, se tem alguém aqui hoje, presencialmente, alguém que está aí nos acompanhando nessa programação, se tem algum de vocês, querido, pastor, estou sendo perseguido pela minha família, eu estou sendo perseguido no meu trabalho, na minha vizinhança, pastor, eu estou me sentindo solitário, parece que as pessoas estão me rejeitando, parece, sabe, que a luta está tão grande, ninguém me dá uma mão, ninguém me ajuda, ninguém diz que vai dar certo. Eu quero dizer para você, Deus está com você nesse deserto. Amém? Não desista, não pare, continua lutando, porque Deus vai te honrar.
Vamos ler um pouco mais. Eu quero ler no capítulo 21, no versículo de número 3. Você acha que a coisa melhorou? Deserto, meu filho, é luta. Olha o capítulo 21, versículo 3. Agora, o que você tem à mão? Dê-me 5 pães, ou o que puder encontrar. O que Davi, ele estava pedindo, igreja? Gente, eu quero que você preste atenção nisso. Isso é muito forte. Olha para o pastor aqui, gente. O Davi, ele era um homem que ele estava acostumado a ajudar pessoas. Davi estava acostumado a fazer o que, gente? Mas agora Davi estava tendo que pedir o quê? Davi, ele era aquele homem que ele dava uma cesta básica para as pessoas, mas agora ele estava precisando pedir, porque ele não tinha o que comer. Ou seja, Davi viu as portas o que, gente? Se fechando. Será que acontece isso na nossa vida em algum momento? Será que tem algum momento, gente, que a gente vê as coisas se fechando, parece que fica mais difícil, parece que o céu está de bronze? Poxa, eu era aquela pessoa que ajudava os outros, mas agora sou eu que estou precisando de ajuda. Ou seja, a coisa foi se agravando, as coisas foi apertando para Davi, gente. Já não bastava ele tendo que fugir, já não bastava ele estar sozinho, mas agora ele está passando necessidade. A Bíblia chega a dizer que ele foi se esconder dentro de uma caverna. Ele morou dentro de uma caverna, teve que pedir pão na igreja. Como que fica o psicológico de uma pessoa desse jeito, meus irmãos? Tem gente que só de ser perseguida a pessoa já faz uma burrada às vezes. Só da pessoa estar solitária, a pessoa às vezes já entra em depressão. Só da pessoa às vezes passar necessidade, às vezes a pessoa já não aguenta mais e vai às vezes roubar, e vai fazer o que não deve. Mas a Bíblia fala que Davi, gente, ele não sucumbiu. Ou seja, pressão de um lado, pressão de outro, mas ele continuava firme com quem? Continua firme com quem, gente? Pastor, está difícil. Pastor, o negócio está apertando. Pastor, de um lado é uma luta. Quando eu olho para a minha família, pastor, é luta. Pastor, quando eu olho para a minha vida financeira, é luta. Pastor, quando eu olho aqui para a minha vida emocional, é luta. Esse deserto não vai durar para sempre. Você não pode sucumbir, você não pode se desestruturar. Você precisa buscar forças em quem, gente? Quer um conselho? Vai jejuar. Quer um conselho? Começa a cantar louvores. Entra nessa campanha de oração que a gente está fazendo. Se tem alguém aqui que não está no grupo do WhatsApp de oração, fala com a missionária depois, ela coloca você no grupo. Até sexta-feira, nós estamos mandando 7 orações por dia no grupo. E eu vou dizer para vocês, gente, eu já tenho visto Deus trazer resposta. Diga glória a Deus. Porque quanto maior a batalha, mais você tem que desanimar. É isso? Não. Quanto maior a batalha, mais você precisa orar. Mais você precisa estar firme com quem? E quando Davi, gente, ele achou que, poxa, o sol tem que brilhar, né? Quem foi que escreveu aquele salmo assim, ó? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o que, gente? A alegria vem pela manhã. Quem foi que escreveu esse salmo? Você sabe? O Davi. Então o Davi estava esperando a alegria chegar, mas parece que as coisas só pioravam. Quanto mais reza, mais assombração aparece. Olha só o que aconteceu. Vamos ler aqui, capítulo de número 21, versículo 12. Capítulo 21, versículo 12. Quem nos acompanha pela internet, que Deus te abençoe.
guardou essas palavras no seu coração, e teve o que, gente? Muito medo. Davi teve o que, gente? Muito medo de Aques, rei de Gate. Diga misericórdia. Gente, primeiro começou uma perseguição, depois a solidão, depois Davi começa a passar agora necessidade. Ele estava se mantendo na fé, ele estava se mantendo na coragem, mas a Bíblia fala que aparece uma situação, ele está lá no país do inimigo, e os inimigos começam a cercar ele, e os inimigos começam a falar, ó, vamos pegar Davi, vamos tirar a vida dele agora. E a Bíblia fala que o medo, gente, começa a crescer, que o Davi não ficou com medo. Você ter medo é quando você vê a barata lá e você fica com medo, é medo. Mas muito medo é quando você está entrando em desespero, meu filho. O Davi não ficou com aquele medo, meu Deus, estou meio preocupado. Não, o Davi, a Bíblia fala, ele ficou com muito medo. Ele começou ali o desespero bater no coração dele. Mas eu queria ensinar uma coisa muito forte. No deserto, repita com o pastor assim, diga todo deserto. Diga, tem 2 caminhos. Deserto tem quantos caminhos? Quem vai escolher o caminho é quem, gente? Todo mundo passa no deserto. Todo mundo enfrenta a luta. Mas você que vai escolher qual dos 2 caminhos. Davi olhava para a direita, tinha um caminho. Davi olhava para a esquerda, tinha outro caminho. Quando Davi estava naquela luta, deserto, perseguição, solidão, escassez, medo, tribulação, tinha 2 caminhos. Davi olhava para a direita, e o caminho era, não desista, enfrenta, se apegue com Deus. Esse era um caminho. Quando Davi olhava para a esquerda, o outro caminho era, desiste e vai dar tudo errado. A escolha é de quem? Está tudo dando errado, mas ou você escolhe ficar com Deus, não desistir e declarar todo dia, vai dar tudo certo em nome de quem? Quem vai prover na minha vida? Quem está comigo? Eu não vou desistir. Ou você escolhe Deus, ou a pessoa ela acaba se rendendo, desanimando e praguejando em ingratidão. Davi viu que a coisa só piorava. Davi desistiu? Davi se rendeu, gente, à dor? Davi se entregou ao desespero? Davi entrou em depressão? Não. Davi driblou o seu próprio sentimento, porque nós somos seres humanos, o sentimento vem, a angústia vem, sabe, a raiva, a mágoa, os sentimentos vêm, mas você que vai escolher, se você vai continuar com Deus, ou se você vai se render. Davi driblou os seus sentimentos. Eu não vou entrar em desespero, eu não vou aqui, sabe, me render ao problema. A Bíblia diz que ele se fingiu de doido, para ele conseguir vencer, escapar daquele inimigo, e foi a maneira que Deus usou, para que Davi ele viesse vencer aquela situação. O Davi, gente, as coisas piorando, passava um dia, estava ruim, no outro dia estava melhor? Não, estava pior, no outro dia estava pior ainda, mas Davi continuou acreditando em quem? O meu Redentor vive. Diga glória a Deus. Você pode declarar isso com o pastor? Diga, o meu Redentor, diga, ele vive. Glorifica com as palmas, gente, o nome do Senhor. Se as coisas continuarem se agravando, o meu Redentor continua vivo. Diga glória a Deus. A minha família está na luta, eu não vou desistir. Minha saúde está na luta, eu não vou desistir. Davi não se rendeu. Olha o resultado.
capítulo 23, versículo de número 5. Capítulo 23, versículo 5. Então, Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles e causaram grande matança entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. Diga glória a Deus. Ou seja, o homem que estava sendo perseguido, agora começou a vencer batalha. O homem que estava passando necessidade, ele venceu o inimigo, e a Bíblia diz claramente: Davi ganhou muito gado, Davi conquistou muitas cabeças de gado, porque no passado, gente, dinheiro não era tanto igual hoje assim, os animais tinham um valor muito maior. Davi, ele começou a vencer na vida. Davi viveu o momento do deserto. Enquanto era deserto, as coisas só iam piorando, as coisas iam fechando, as coisas iam dando errado, mas Davi continuou passando pela prova, dando glória a Deus. Mas chegou o momento que a bênção de Deus começou a vir. Davi começou a sair do deserto, e agora, gente, as coisas começou a dar certo. Agora as portas começou o que, gente? As portas começou a se abrir, as coisas começou a fluir, porque Davi, ele não desistiu no deserto. E é isso que Deus, ele manda eu entregar para você, queridos. Hoje talvez você está vivendo um deserto, hoje talvez você está vivendo essa provação, parece que as coisas estão dando errado, parece que as coisas não estão fluindo na sua vida, mas Deus está dizendo para você: não desista, porque essa tempestade vai passar.